Você já ouviu falar sobre um pecado silencioso que consome a alma por dentro? Você conhece a assídia? Você já sentiu aquele vazio inexplicável na alma? Aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando aparentemente está tudo bem? Hoje, vamos falar sobre um mal silencioso que tem devastado corações: a assídia. Talvez você esteja passando por isso e nem saiba. Talvez seu coração esteja cansado, frio, sem direção espiritual, e você pense que é apenas desânimo, quando na verdade é algo muito mais profundo. Neste vídeo, você vai entender o que é a assídia, como ela age e, mais importante, como se libertar desse mal devastador com a ajuda da palavra de Deus. Fique até o final, porque essa mensagem pode transformar seu espírito e reacender sua fé. A assídia é mais do que um simples desânimo passageiro. É um pecado antigo que tem se tornado a epidemia do nosso tempo, especialmente dentro das igrejas. Imagine um ácido corrosivo que, gota a gota, vai consumindo sua alegria espiritual, seu desejo de buscar a Deus, sua vontade de viver plenamente. A assídia é um mal sutil e devastador. Atravessa páginas da Bíblia e da história da igreja como um alerta severo ao coração humano. Não é apenas preguiça física, mas uma apatia espiritual, um torpor da alma que rejeita o chamado de Deus à vida abundante. O termo derivado do grego akedia, que significa falta de cuidado, foi amplamente tratado pelos pais do deserto e teólogos medievais como um pecado que entorpece o desejo pelo santo e o eterno, substituindo-o por uma indiferença corrosiva. Na Bíblia, encontramos um exemplo poderoso em Apocalipse 3, 15 e 16, quando o Senhor alerta a igreja de Laodiceia sobre a mornidão espiritual. Ele diz: "Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente, porque você é morno. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca." É exatamente assim que a assídia age. Ela nos torna mornos, indiferentes às coisas de Deus. Não é apenas preguiça física, mas uma paralisia da alma que nos impede de responder ao chamado divino. Como disse o próprio Jesus em Mateus 11, 28, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Veja o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Antes de sua queda com Batseba, ele estava ocioso em Jerusalém, quando deveria estar na batalha. A assídia abriu a porta para pecados ainda maiores em sua vida. Veja o jovem rico em Mateus 19, 16, 22. Ele perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, mas ao ouvir o chamado para vender tudo e segui-lo, retirou-se triste. Sua assídia não era falta de conhecimento, mas falta de entrega. Ele preferiu o conforto da posse à aventura da fé. Em sua Suma Teológica, Tomás de Aquino afirma que a assídia é pecado, partindo da definição de João Damasceno: "É certa tristeza que causa pesar." Isso significa que a assídia é uma tristeza que deprime o ânimo do homem, de modo que nada lhe agrada, causando-lhe tédio e enorme dificuldade em começar qualquer ação boa. Historicamente, os monges do deserto, como Evagrio do Ponto no século V, identificaram a assídia como o demônio do meio-dia, uma tentação que assalta na monotonia do dia, quando o fervor inicial desvanece. Eles a viam como um abandono do chamado à oração e ao trabalho, uma traição à própria humanidade redimida por Cristo. Fomos comprados por um preço, 1 Coríntios 6, 20, e a resposta a esse sacrifício não pode ser a indiferença. A assídia é, em essência, ingratidão prática diante da cruz. Romanos 12, 11 nos exorta com autoridade divina: "Não sejam preguiçosos no zelo, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor." O apóstolo Paulo sabia que a assídia é o oposto do discipulado vivo. Ela rouba o fogo do espírito, apaga a chama que deveria nos consumir para a glória de Deus. O ser humano, criado à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, foi feito para o movimento, para a busca, para a comunhão com o eterno. A assídia, porém, é a estagnação dessa vocação. O detalhe que chama a atenção é que ela entra em nossa vida espiritual e nos faz odiar o que temos e desejar o que não temos, em um ciclo sem fim. Os sintomas são claros: tédio na oração, desistência fácil, dúvidas constantes sobre sua fé,
falta de coragem espiritual, sensação de deserto interior. Você se identifica com algum desses sinais? Mas a assídia é a escolha de não escolher, de permanecer na paralisia. Em Ezequiel 18:32, o Senhor declara: "Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Converta-se, pois, e viva." A assídia rejeita essa conversão, abraçando a morte espiritual por pura negligência. Mas há esperança. Deus não nos deixou sem defesa contra esse mal. Em Hebreus 12:1, somos chamados a correr com perseverança, deixando para trás todo o peso que nos atrapalha. A vitória sobre a assídia começa com o reconhecimento do problema e a decisão de buscar ajuda em Deus. Como vencer? Primeiro, através da oração constante, como nos ensina 1 Tessalonicenses 5:17. Segundo, meditando diariamente na palavra de Deus, conforme Josué 1:8. E terceiro, servindo ao próximo com amor, como lemos em Gálatas 5:13. Lembre-se, você foi criado para refletir a glória de Deus, não para viver na mornidão espiritual. Jesus disse em João 10:10 que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não permita que a assídia roube seu propósito e sua alegria em Cristo. Se você se identificou com essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu comentário contando sua experiência e como esse conteúdo tocou seu coração. Vamos juntos combater esse mal silencioso e recuperar o fervor espiritual que Deus deseja para nossas vidas. Que Deus abençoe sua caminhada e até o próximo vídeo. Paz do Senhor.